Naquela tarde abafada de março, tudo parecia normal na escola. Felipe, de 17 anos, estava no segundo ano e tinha acabado de terminar a prova de Ciências do Universo, uma matéria optativa que ele só tinha escolhido porque acontecia no subsolo da escola, um lugar silencioso, com ar-condicionado e longe da vista dos coordenadores. Esse subsolo era conhecido entre os alunos como cofre, por ser isolado, frio e um pouco assustador. Ali não tinha sinal de celular, nem alto-falantes. Era como estar num bunker antigo. Quando terminou a prova, Felipe, entediado, mandou mensagem para o seu melhor amigo, Rafa, que estava na outra sala do cofre. Bora dar uma volta? Tô de saco cheio. Minutos depois, os dois se encontravam no banheiro do corredor estreito do subsolo, rindo e matando aula, como já tinham feito outras vezes. Mas naquele dia, o silêncio do cofre escondeu mais do que a ausência de regras. Quando Rafa tirou o celular do bolso, o olhar dele mudou. Ele mostrou a tela para Felipe, escola em Lockdown. Os dois se entreolharam, sem saber se era real ou só mais uma falha no sistema. Afinal, ninguém ali embaixo ouvia nada. Mas quando subiram as escadas, perceberam que não era brincadeira. O andar principal da escola estava mergulhado em escuridão. Nenhuma luz acesa, nenhum som nos corredores, exceto os passos deles ecoando no piso. A única iluminação vinha da entrada da escola, onde as portas de vidro deixavam um pouco de claridade passar. Felipe sussurrou: "Isso tá estranho demais", e foi interrompido por Rafa, que apontou para o fim do corredor. "Quem é aquele cara?" Saindo das sombras, um homem caminhava lentamente na direção deles. Alto, desgrenhado, vestindo um casaco marrom sujo e jeans rasgados. Ele não era professor, nem funcionário. Tinha o olhar vazio, como se não estivesse realmente ali. O pânico tomou conta. Felipe puxou Rafa pelo braço e os dois correram de volta para o cofre, mas agora com o coração disparado. As salas estavam trancadas e vazias. Sem saída, entraram novamente no banheiro, apagaram a luz e se esconderam no último box. O silêncio voltou, mas dessa vez era opressor. Só o som de gotas caindo da torneira e o som abafado das respirações. Até que, clique, a porta do banheiro se abriu. A luz do corredor invadiu por um segundo, depois a escuridão de novo. E então, passos, lentos, pesados, cada passo mais próximo. A pessoa do lado de fora começou a respirar fundo, como se estivesse exausta ou tentando farejar alguma coisa. Rafa, tremendo, se aproximou de Felipe e cochichou: "A gente precisa sair daqui." Mas naquele silêncio absoluto, até o sussurro mais baixo foi como um grito. Os passos pararam, e o trinco do box onde estavam começou a se mexer. Alguém tentava abrir. Felipe segurou Rafa pelo ombro e sussurrou de volta: "Agora." Os dois começaram a se arrastar por baixo das divisórias, box por box, sentindo o chão gelado e sujo nos cotovelos. Quando chegaram na porta do banheiro, ouviram o homem arremessando o corpo contra o box de onde tinham saído. Ele urrava e batia com força, como um animal enjaulado. Felipe abriu a porta de supetão, e a luz do corredor revelou o homem no canto, arqueado, olhos vidrados, mãos trêmulas. Eles correram até a sala de aula de Rafa, bateram na porta desesperadamente até que um professor abriu e os puxou para dentro. "Tranca!" gritou Felipe. Lá dentro, ninguém estava rindo. Todos tinham percebido que o lockdown não era um teste, era real, e alguém lá fora queria machucar alguém. Ou pior, depois de trancar a porta, o professor exigiu explicações. Rafa contou tudo, até a parte do homem estranho e do possível objeto no bolso que parecia uma arma. Felipe não tinha certeza disso, mas a ideia de que o sujeito estava armado só tornava tudo mais apavorante. O clima na sala virou um gelo. Até os alunos mais bagunceiros estavam calados, de olhos fixos na porta. Foi quando se ouviu o primeiro bang. Alguém, ou algo, esmurrava a porta com violência. Do outro lado do vidro, a mesma figura apareceu. O homem olhava fixamente para dentro da sala, como se soubesse exatamente quem estava ali. Tentou girar a maçaneta, socou a porta mais 2 vezes e depois desapareceu no escuro. Foram mais de 60 minutos de silêncio absoluto depois disso. Ninguém se mexia. Só o professor murmurava orações baixas enquanto vigiava a porta com uma régua de madeira nas mãos, como se isso fosse suficiente.
Quando finalmente os alto-falantes voltaram e orientaram todos a evacuarem o prédio com escolta da polícia, a tensão não desapareceu, apenas mudou de forma. Felipe e Rafa descreveram o homem para os oficiais, mas ninguém sabia de onde ele veio ou como entrou. Só semanas depois a escola instalou câmeras. E mesmo assim, ninguém mais falou sobre aquele dia. Mas Felipe lembra, e ele tem certeza de uma coisa: se não tivesse corrido, ele estaria morto. Na semana seguinte, a escola parecia mais uma prisão do que uma escola. Portões trancados o dia inteiro, detector de metais na entrada e guardas armados patrulhando os corredores. A direção fingia que estava tudo sob controle, mas os alunos sabiam. Alguma coisa sinistra tinha acontecido ali e ainda não tinha acabado. Felipe começou a notar que, toda vez que o assunto surgia nos corredores, alguém dava um jeito de silenciar a conversa. Professores mudavam de tema, funcionários desviavam o olhar e até o coordenador geral, Sr. Valadares, disse: é melhor não espalhar boatos para a segurança de todos. Mas Felipe não conseguia simplesmente esquecer. Aqueles olhos fixos do homem na porta, o som das pancadas, a forma como ele apareceu e desapareceu, não saíam da cabeça dele. Uma noite, enquanto vasculhava notícias locais na internet, encontrou uma nota de rodapé num jornal pequeno da cidade vizinha. Homem suspeito de invasão à escola no mês passado é visto novamente em estação de ônibus. Não tinha foto, nem nome, mas o detalhe que chamou a atenção de Felipe foi a descrição. Homem pardo, magro, barba rala, casaco marrom, aparentando perturbação mental. O mesmo homem. Era ele, e estava solto. Na mesma hora, Felipe mandou a matéria para Rafa. Os dois passaram a noite em chamada, conspirando teorias, buscando mais informações, revirando grupos no Facebook e até fóruns obscuros onde pessoas relatavam aparições de desconhecidos perto de escolas. Em um desses fóruns, encontraram algo estarrecedor. Uma usuária chamada Lucy Underline descrevia um caso quase idêntico ocorrido há 3 meses em uma escola do interior. Um homem que entrou sorrateiramente durante recreio, se escondeu no banheiro e tentou arrastar um aluno para fora pela saída de emergência. O relato era detalhado demais para ser coincidência. E o pior, a descrição do sujeito batia. Era como se ele estivesse rodando escolas, escolhendo alvos, esperando a brecha perfeita. Felipe se deu conta de algo ainda mais assustador. No cofre, a sala em que eles estavam não tinha câmeras nem sinal. Se algo tivesse acontecido, ninguém teria visto. Era o cenário ideal. Aquilo não tinha sido sorte, tinha sido planejamento. E se ele voltou, era só questão de tempo até tentar de novo. A pergunta que rondava a cabeça de Felipe agora era: por que aquele homem ainda não tinha sido preso? Movido por uma mistura de medo e obsessão, Felipe tomou uma decisão. Ele ia descobrir quem era aquele homem, com ou sem a ajuda da escola. Pegou o celular velho do pai, instalou uma câmera espiã que comprou pela internet numa sexta-feira à tarde, deixou o aparelho discretamente escondido no teto de um dos boxes do banheiro do cofre. Era perigoso, mas ele precisava de respostas. Passou o fim de semana em alerta e no domingo à noite conectou o celular no computador para revisar as gravações. A maior parte era só rotina. Faxineiras limpando o chão, alunos entrando e saindo, nada demais. Até que, no sábado de madrugada, a câmera capturou algo. Às 2h17 da manhã, alguém apareceu. Um vulto passou pela porta e ficou parado por um tempo. Depois entrou no box à frente. A câmera, por sorte, pegava um reflexo parcial no espelho. O homem vestia o mesmo casaco marrom, mas não estava sozinho. Ele falava com alguém que não aparecia. Murmurava coisas desconexas. Eles sabem, eles viram, mas ainda não entenderam. Felipe deu pause no vídeo. Um arrepio percorreu a espinha. Aquilo não era só um invasor. Era algo muito maior e talvez muito mais antigo. Naquela madrugada, Felipe não conseguiu dormir. O vídeo não saía da cabeça dele. A voz do homem era perturbadora, baixa, sussurrada, como se falasse com alguém invisível. Eles sabem, mas ainda não entenderam. Aquilo repetia em loop na mente dele, como um aviso enigmático. Ele voltou o vídeo várias vezes, tentando captar alguma coisa no espelho, alguma pista, algum reflexo, qualquer detalhe que revelasse com quem ou com o que
aquele homem estava conversando, mas o espelho estava embaçado. Só dava para ver o vulto dele gesticulando e uma sombra que não combinava com nenhuma figura humana. A sombra parecia mais alta, muito mais alta do que o homem. Tinha um formato irregular, como se fosse disforme. Foi quando uma ideia sinistra surgiu na cabeça de Felipe. E se esse cara não estiver agindo sozinho? Talvez, só talvez, aquele homem fosse apenas um intermediário, um servo de algo pior. No fundo, Felipe nem sabia mais se estava lidando com um criminoso comum ou com algo que transcendia a lógica. O que ele sabia é que a escola estava no centro disso. E se ele quisesse respostas, teria que voltar ao cofre. Não como aluno, mas como investigador. Na segunda-feira, ao invés de ir direto para a sala, Felipe deu um jeito de descer ao subsolo durante o intervalo. Com o celular no bolso e um fone de ouvido em apenas um dos ouvidos, ele fingia procurar algo na mochila enquanto caminhava lentamente pelo corredor do cofre. Ninguém mais parecia se importar com aquele lugar. Desde o Lockton, as turmas tinham sido transferidas para outros blocos. O subsolo estava praticamente abandonado. A luz tremeluzia. O som das suas pisadas ecoava de forma estranha, como se o espaço estivesse maior ou mais oco. Felipe entrou no banheiro onde havia deixado o celular. Tudo estava exatamente como antes, mas agora havia marcas no chão, pegadas molhadas, grandes demais para serem de um aluno comum. Elas iam até o fundo do banheiro e desapareciam. Ele sacou o celular e começou a gravar, narrando o que via, como se estivesse em um documentário macabro. De repente, a luz piscou, e na câmera do celular, por um segundo, algo apareceu. Uma figura atrás dele, imóvel, no canto do banheiro. Felipe virou com tudo, o coração disparado. Mas não havia nada lá, nada que os olhos vissem. Só que no celular, a silhueta ainda estava lá. Assustado, Felipe saiu correndo do cofre e foi direto encontrar Rafa na hora do almoço. Mostrou tudo, o vídeo, as pegadas, a sombra. Rafa, mais cético, tentou racionalizar. Deve ser reflexo ou interferência, mas até ele começou a suar frio quando percebeu um detalhe no canto do vídeo. O reflexo da sombra piscava com a luz, mas não ao mesmo tempo. Era como se aquela coisa estivesse em um tempo diferente, fora do ritmo do ambiente, como se pertencesse a outra dimensão. E mais, aquela voz no vídeo não era só o homem falando. Havia um segundo sussurro, quase imperceptível, que dizia: "Volte ao início, onde tudo começou." Felipe e Rafa passaram o resto da tarde revirando arquivos antigos da escola. Descobriram que o prédio havia sido construído sobre os restos de um hospital psiquiátrico desativado, fechado às pressas após o sumiço de 3 internos em 1979. Nunca encontraram os corpos. E o antigo porão? Era onde os pacientes mais instáveis eram mantidos. Felipe parou de respirar por um segundo. Aquela parte da escola, o cofre, era literalmente uma cela. Felipe não conseguiu evitar. Por mais que o medo gritasse dentro dele, havia algo ainda mais forte: a necessidade de entender, de finalizar aquilo, de dar um fim ao que parecia ser uma presença que rondava não apenas a escola, mas talvez sua própria sanidade. Naquela mesma noite, ele e Rafa se encontraram escondidos nos fundos da escola, perto da saída de emergência do ginásio. Felipe tinha tudo: lanternas, o celular com a câmera ativada, uma velha planta da escola impressa com as instalações originais do antigo hospital psiquiátrico. E mais importante, coragem. Eles entraram no cofre pouco depois da meia-noite, quando o silêncio da madrugada parecia mais pesado. O corredor estava frio, muito mais do que deveria. Era como se a própria temperatura caísse ali. O cheiro era diferente também, algo metálico, úmido, como mofo com sangue. Os dois seguiram em silêncio até o banheiro, mas dessa vez algo os esperava. A porta estava entreaberta. Dentro, velas acesas em círculo, como se alguém ou algo estivesse preparando um ritual. E no centro, o casaco marrom, estendido no chão como se alguém tivesse se desintegrado dentro dele. Mas o que mais assustou Felipe foi a sombra, a mesma sombra do vídeo, projetada sozinha na parede, sem ninguém ali. O tempo parou. Rafa sussurrou: "Felipe, a gente precisa sair." Mas antes que pudessem dar um passo, a porta se fechou com um estrondo.
As luzes se apagaram e a respiração voltou. Aquela respiração ofegante, pesada, que os dois conheciam bem. Mas agora havia outra, uma segunda respiração, mais grave, mais profunda, mais faminta. Felipe acendeu a lanterna tremendo, varrendo o cômodo com um facho de luz. Foi então que a parede do fundo começou a escurecer ainda mais, como se a escuridão estivesse se expandindo, engolindo tudo. Do centro da sombra, duas formas se ergueram. Uma era o homem. Sim, o mesmo. Mas o olhar agora estava vazio de humanidade. E atrás dele, algo indescritível. Uma criatura sem rosto, feita de trevas e ódio. Rafa começou a rezar baixinho. Felipe, sem saber o que fazer, ergueu o celular. A criatura recuou levemente, como se a luz da tela incomodasse. E aí ele entendeu. Aquela coisa não suportava ser vista, ser registrada. Num impulso, Felipe ativou o flash, tirando uma foto direta da entidade. O grito que veio a seguir não parecia humano. As velas se apagaram. A sombra se dissipou como fumaça. O homem caiu no chão, desacordado. E o cofre, mais uma vez, ficou em silêncio. Minutos depois, guardas encontraram os dois garotos e o homem desacordado, graças ao alarme silencioso que Felipe tinha instalado no celular. A polícia chegou, isolou a área e levou o homem, que não dizia uma palavra. No hospital, médicos disseram que ele parecia em estado catatônico, como se estivesse perdido dentro da própria mente. Nunca mais falou, nunca mais reagiu. Quanto à escola, o subsolo foi oficialmente interditado. Alegaram risco estrutural. Ninguém mais falou no assunto. Nenhum jornal publicou. Mas Felipe sabia a verdade. Ele viu que ninguém deveria ver. E mais, sabia que aquilo não tinha acabado. Na última foto salva no celular, a sombra ainda estava lá, atrás dele, parada, como se dissesse: você escapou por enquanto. E desde aquele dia, Felipe não entra mais em lugares escuros, não sem olhar para trás.